fica posicionado atrás das cabeças metatarsianas e não embaixo das cabeças metatarsianas. Então, o primeiro elemento, que era a barra infracapital, ela estava posicionada embaixo das cabeças metatarsianas. Ela dava suporte nas cabeças metatarsianas. Esse elemento que eu estou falando agora, a barra retrocapital, ela deixa as cabeças metatarsianas livres e ela dá um suporte no colo do metatarso, no corpo do metatarso, certo? Ela é uma peça que ela pega, tá vendo? Ela vai da parte medial até a parte lateral, então ela pega todos os corpos metatarsianos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e ela dá uma sustentação no arco transverso anterior, mas sem dar apoio embaixo das cabeças metatarsianas. Por quê? Porque ela dá apoio pelo colo do metatarso. Tá joia? Essa peça, a gente pode usá-la um pouco mais alta. Então, a gente pode usar de 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros. Se é um pé muito cavo, você pode usar essa barra de 7 milímetros. Claro que quanto mais alta essa peça, ela pode gerar incômodo no paciente, mas ela vai dar mais sustentação. E a gente precisa ficar atento também à câmara interna do calçado. O que é a câmara interna? O quanto apertado é esse calçado. Um tênis, por exemplo, a gente consegue soltar o cadarço, de repente, a gente tira a palmilha original para colocar a nossa, mas existem calçados que não saem as palmilhas. Então, são calçados que são mais difíceis para que a gente consiga palmilhar, para que o paciente consiga usar e ter uma eficiência, ter uma eficácia dessas contenções terapêuticas. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação às alturas, tá bom? As indicações para a barra retrocapital, então, se nós imaginarmos, né, que a barra retrocapital, ela vem preenchendo ali, logo à frente do médio pé, né, entrando no antepé, tem os corpos metatarsianos. Se a gente pensar que um pé cavo, deixa eu fazer com a minha mão direita aqui, ó, um pé muito cavo, onde o arco plantar é muito alto, e a gente coloca uma barra retrocapital preenchendo aquele espaço, a gente tem mais apoio da planta do pé com o solo, no caso com a palmilha e com o calçado. Então, a gente preenche esse pé cavo. Pessoas que têm, por exemplo, muitas calosidades no antepé, ou uma metatarsalgia, que seja, né, uma dor no antepé. E aí você faz a avaliação desse paciente, você faz uma baropodometria ou uma plantigrafia, você analisa esse paciente andando, você mede, né, você faz aquele teste do drop do navicular, que é o teste que a gente mede a altura do osso navicular até o solo quando o paciente está sentado, e depois a gente refaz esse exame com o paciente em pé. E a gente examina qual que é a diferença da altura desse navicular. O quanto ele oscilou quando o paciente estava sentado sem carga, e quando o paciente fica de pé, o peso dele faz a força ali no pé, e quanto que esse arco plantar ele abaixa. E a gente mede isso pelo navicular. E às vezes a gente pega um pé cavo rígido, onde existe pouco drop, né? O navicular ele não tem tanta oscilação, o arco plantar ele não mexe. E quando faz a baropodometria, o paciente só tem o contato do calcâneo e do antepé. Ao invés de ter o contato do calcâneo, da borda lateral do médio pé e do antepé, então, ao invés desse pé estar sendo distribuído em 3 pontos, a pressão plantar, ele é distribuído em 2 pontos, porque o centro do pé, ele está cavo, ele está alto. Então, pessoas com metatarsalgias que têm o pé cavo relacionado, a gente faz um preenchimento dessa cavidade. Lógico que a gente pode trabalhar com uma barra retrocapital, junto com um arco longitudinal medial e um arco longitudinal lateral, né? Que esses 3 arcos, eles formam a abóboda plantar. Então, quando a gente preenche a abóboda plantar, a gente tem uma dissipação de carga na planta do pé, mais homogênea, né? Mais igualitária. Então, a gente acaba distribuindo melhor a pressão plantar. Se essa metatarsalgia for decorrente de atrito mecânico, a gente consegue melhorar, então, a dor desse paciente, porque a gente consegue melhorar a distribuição de carga plantar
na sola desse pé. É joia? Então, eu já falei aí, né, que os pés cavos, eles recebem bem esse elemento, essa barra retrocapital. Os pés com metatarsalgias, a gente pode usar essa barra retrocapital, porque quando eu dou apoio, quando eu dou sustentação no corpo dos metatarsos e o meu pé está no chão, eu tenho mais apoio, eu tenho mais suporte. Essa região, eu tenho mais pressão, e eu alivio a pressão de carga na frente do pé. Se eu estou dando mais pressão aqui, né, nos corpos metatarsianos, as cabeças metatarsianas, elas estão mais livres, e aí essa barra, então, ela ajuda a diminuir a sobrecarga nas cabeças metatarsianas. Everton, mas eu poderia, então, nesse contexto, usar uma barra retrocapital associada a uma barra infracapital? Poderia, tá? Dentro dessas peças todas que a gente está falando, e a gente vai falar de mais peças ainda, de mais elementos, a gente pode fazer associações, e é o que geralmente a gente faz. Tem que tomar cuidado para não colocar muita peça, muito elemento, porque senão vai virar muita informação ali, mas a gente pode associar peças para que o resultado seja mais eficiente, tá? A barra retrocapital, então, ela serve para contenção do arco transverso anterior. Beleza? Alguma dúvida? Vamos lá para o botão retrocapital. Então, o botão retrocapital, ele tem um posicionamento muito parecido com a barra retrocapital, porque o apoio dele é no colo dos metatarsos, no corpo dos metatarsos. Então, o botão retrocapital, tudo que a gente fala retro, está para trás, né? Então, o botão retrocapital, atrás das cabeças metatarsianas, ele serve também para dar suporte do arco transverso anterior, ele dá o suporte do arco transverso anterior. Só que notem que o botão retrocapital, ele tem uma localização um pouco mais local, né? Ele não pega de uma borda a outra, como a barra retrocapital. Ele é mais localizado. Então, por exemplo, quando que a gente poderia usar um botão retrocapital? Imaginem vocês que nós temos um neuroma de Morton. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui para fazer um desenho. Vamos lá. Eu tenho um neuroma de Morton entre as cabeças do terceiro e quarto metatarsianos. Aqui, ó. Terceiro e quarto metatarsianos, eu tenho um neuroma de Morton, que é um espessamento do nervo digital, tá? Então, quando esse neuroma, quando a gente anda, imagina assim, ó, a gente vai pôr um sapato. Quando a gente põe um sapato, o que a câmara interna faz? Ela junta os dedos, ela funila os dedos. Então, o atrito nessa região, ele é maior. E ele começa a esmagar essa lesão no nervo digital. Essa massa que cresce aqui, tá? E se eu pego aqui e coloco um botão retrocapital bem, vocês estão vendo no slide aí, deixa eu ver se eu tenho, consigo, o botão retrocapital, vou pegar uma pedra aqui, ó, o botão retrocapital, ele tem um ápice, tá? Imaginem que ele tem um ápice aqui em cima, ó. Ele não é feito a barra retrocapital, que ela é inteiriça. A barra retrocapital é inteira. Ela é inteira como se fosse uma mesa e vai de fora a fora no pé. Certo? O botão retrocapital, ele tem um ápice. Então, quando a gente coloca aquele botão retrocapital entre os metatarsos, quando o paciente anda, quando a gente coloca o pé no chão, o que a gente faz? A gente promove um afastamento entre os metatarsianos, tá? Imagina que eu tenho uma bola aqui, ó. Na hora que eu pisar essa bola, ela vai fazer força, pressão entre os metatarsos, e esses metatarsos, eles vão afastar. Se nós temos o neuroma de Morton entre a cabeça
do terceiro e quarto metatarsianos e eu dou um suporte retrocaptal atrás das cabeças metatarsianas, então eu alivio o ponto de pressão e, ao mesmo tempo, eu gero um afastamento dos corpos das cabeças metatarsianas. Claro que a gente tem um empecilho aí, né? O calçado, principalmente se for calçado feminino, onde o bico é muito estreito. Então, a gente, por mais que a gente tenta fazer esse movimento para ganhar espaço, a parede do calçado, ela restringe esse movimento. E aí acaba não fazendo tanto efeito a palmilha, né? Como a terapia, ela acaba tendo uma restrição, uma limitação no movimento. Então, é super importante que quando nós formos palmilhar um paciente, nós nos atentemos a essa questão do calçado, né? Qual calçado vai ser melhor para esse paciente usar? O que ele tem? Qual que é o problema que ele tem? Ah, ele tem um neuroma de Morton, então sapato de bico fino nem pensar, né? Essa é a primeira coisa que nos vem à cabeça. Então, os calçados que têm mais largura, né, que são mais largos, geralmente os calçados masculinos são mais largos, tá? Às vezes eu peço até para minhas pacientes mulheres darem preferirem, né, darem preferência para tênis masculinos, por exemplo, que eles têm um espaço interno maior. Tá joia? O botão retrocapital, então, ele gera um apoio do arco transverso anterior. Ah, pessoal, eu estou falando aí, né? Estou dando exemplo do neuroma de Morton entre as cabeças do terceiro e quarto metatarsianos, mas a gente pode expandir esse elemento e direcioná-lo para qualquer região dos metatarsos, tá joia? A gente pode pôr no raio central, a gente pode pôr em qualquer raio ou qualquer espaço, depende do que o paciente apresenta, depende de onde ele tem dor. Sempre que a gente coloca um botão retrocapital, a gente atrai a pressão, sempre que a gente coloca um elemento de qualquer espessura, a gente então atrai mais pressão para essa região e a região que está mais baixa, está mais funda, ela tem menos pressão, menos sobrecarga. Esse botão, então, ele serve para dores nas cabeças metatarsianas, né? Esse elemento, ele serve para o neuroma de Morton, igual a gente falou e deu o exemplo aqui. Lesão na placa plantar. Geralmente, a lesão na placa plantar, ela está mais evidenciada na cabeça do segundo metatarsiano, tá? Não é regra, não é lei, mas geralmente a cabeça do segundo metatarsiano é que sofre mais com lesões da placa plantar. O botão retrocapital, ele pode também ajudar aí nas lesões da placa plantar, porque ele diminui a pressão na cabeça do metatarso. Então, ele consegue diminuir a dor por atrito, por exemplo. Tá joia? E tem um outro mecanismo também, que é o de diminuição da extensão, da hiperextensão do dedo. Porque a lesão da placa plantar, ela acontece principalmente por conta de uma hiperextensão, e aí a placa plantar se rompe, né? A placa plantar está ligada da cabeça metatarsiana até a base da falange. Então, ela limita o movimento de hiperextensão. Se a pessoa tem uma hiperextensão, ela pode ter uma lesão na placa plantar, principalmente quando associada a uma demanda alta de carga, né? Um corredor, de repente uma bailarina, de repente uma pessoa que está fazendo alguma coisa saltando. Então, geralmente, essa lesão ela pode ocasionar. E quem tem lesão da placa plantar, cara, reclama muito de dor. É uma dor insuportável e é no movimento, geralmente, da propulsão, né? Então, a pessoa começa a fazer rotação externa para andar, ela começa a rodar o pé externo para ter uma saída mais pronada com o pé, porque ela não consegue fazer o deslocamento longitudinal. Então, vira uma série de compensações biomecânicas aí por conta de uma lesão no pé, tá? Bursites, então as bursites, tanto a intermetatarsiana quanto a adventícia, a gente consegue melhorar bastante, ter bastante resultado eficiente com o botão retrocapital. E as calosidades do antepé. Muitas pessoas reclamam de calos nos antepés. E nem sempre esses calos estão associados ao pé cavo, porque o pé cavo tem, lógico, menor diminuição de contato do médio pé no solo, então sobrecarrega
a região do antepé, mas existem pessoas que têm o pé totalmente plano que também tem calosidade no antepé, porque o arco transverso anterior também é hipermóvel, também é desabado, e aí acaba gerando maior atrito, e esse atrito mecânico lesa o tecido dérmico, gerando as calosidades. Maravilha? Vamos para outra peça agora. Eita, passei um aqui. Botão retrocapital. Elemento